Olá, boa tarde. Espero encontrar todos vocês bem. E hoje a nossa aula de arte será sobre escultura sonora. Esculturas sonoras e também a gente vai entrar na parte da música sobre instrumentos convencionais e não convencionais. Então, eu vou estar explicando para vocês agora o que é uma escultura sonora e depois a gente vai estar entrando na parte da música sobre os instrumentos convencionais e não convencionais e dando enfoque na parte da nossa atividade que a gente vai estar fazendo sobre não convencionais, ok? Então, vamos lá. O que é uma escultura sonora? É uma forma de arte intermediária no qual uma escultura ou qualquer objeto produz som. Exemplo: música, efeitos sonoros e sons da natureza. Então, uma escultura, através de como passa o vento através dela, então ela vai produzir efeitos sonoros. Então, esse efeito sonoro pode vir da natureza. Artistas muitas vezes produzem escultura sonora das artes visuais ou composição musical, antes de virar uma escultura diretamente através do som. Então, ela é uma escultura antes de ser uma escultura sonora. É através das esculturas sonoras que podemos perceber que a música pode ser criada e transmitida de diversos materiais alternativos. É dentro disso que a gente vai estar vendo os instrumentos não convencionais. Então, a escultura sonora também é um instrumento não convencional. A arte sonora, ela caracteriza-se pela junção de som, imagem, espaço e tempo. É no próximo vídeo que a gente vai estar assistindo agora. A gente vai estar vendo sobre esculturas sonoras, a ativação dessas esculturas. Possui esculturas que precisam ativar para ter som e tem algumas esculturas que elas próprias, através do vento, elas já produzem som. Então, não precisa da ativação, não precisa da intervenção do homem. Mas tem algumas esculturas, que é esse que a gente vai estar vendo agora no vídeo, que é precisa ativar ela. Alguma pessoa precisa ir lá e movimentar ela para dar o som.
Então, como vocês puderam ver, essa escultura é feita através da ativação. Então, através da ativação de sons, a gente consegue ver então uma música saindo das esculturas. Então, como eu tinha falado antes, é através das esculturas sonoras que podemos perceber que a música pode ser criada e transmitida desses materiais alternativos. Para adentrarmos neste conteúdo, precisamos conhecer os instrumentos musicais. Então, instrumento musical é um objeto que produz som para executar uma música. Para isso, ele deve apresentar um ou mais elementos presentes na música, que é o timbre, a altura, a duração e a intensidade. Então, um desses ele precisa ter um instrumento para produzir música. Não sabemos exatamente quando surgiram os primeiros instrumentos musicais. Contudo, sabe-se que já estavam presentes na pré-história, através das pinturas rupestres, pelas referências ao dançar, cantar e tocar. Assim, ao longo dos anos, os instrumentos foram sendo modificados e surgindo novos, resultando em um vasto número de instrumentos com diferentes sons e timbres. Os instrumentos musicais podem ser os convencionais, que é o que eu falei para vocês, e os não convencionais. Então, os convencionais são aqueles instrumentos tradicionais criados por luthier. O que é luthier? Luthier é uma profissão. Luthier é alguém que cria os instrumentos, que fabrica eles. Eles são chamados de luthier. Antigamente, os luthier, eles eram profissionais apenas dos instrumentos de cordas. Então, violão, guitarra, violoncelo, esses instrumentos de corda, era ele quem fazia, que produzia e também arrumava esses instrumentos. Mas hoje em dia, luthier também é chamado qualquer profissional que cuida ou que faz qualquer tipo de instrumento. E também tem os instrumentos não convencionais. Também são chamados de instrumentos alternativos, pois podem ser criados de materiais alternativos, ser instrumentos inéditos, qualquer tipo de objeto, qualquer coisa que seja que tu pegue aquele objeto e comece a fazer um ritmo de música, ele é um instrumento não convencional que a gente faz música. Então, música é o quê? Música que nem, por exemplo, vou dar um exemplo de uma freada de caminhão, de carro no asfalto. Ele produz um som, mas esse som ele não é música, porque a intenção desse som não é produzir música, e sim é avisar que ele está freando, que ele vai fazer alguma parada. Então, esse som do freio do carro não é música, porque a intenção dele não é fazer música. Ou a batida numa panela enquanto que tu está fazendo comida. A intenção ali não é fazer música, e sim fazer outra coisa. Então, um objeto, ele só é um instrumento não convencional a partir do momento que tu pega esse objeto e começa a fazer música, começa a bater nele, produzindo algum ritmo de som. Então, música, ela é tudo e qualquer coisa que você queira produzir música. Não só isso, ela precisa ter timbre, altura, duração, intensidade. A música ela precisa ter harmonia. Ela precisa ter o ritmo dela para ser música. Então, objetos não convencionais para música pode ser qualquer coisa, desde que você utilize ele para criar música. E não qualquer coisa que vai pegar uma panela e vai fazer alguma coisa do dia a dia normal e vai produzir um som e tu vai dizer que aquilo é música. Não, aquilo não é música, aquilo é um som do teu cotidiano, do que tu tá fazendo, conforme tu vai bater as coisas. Então, nem todo som é música, mas a partir do momento que tu pega um objeto e tu começa a produzir um ritmo, produzir uma harmonia, aquele som, então, ele vai ser música.
A maioria dos instrumentos possui ao menos um dos componentes a seguir, que é o elemento produtor do som, que é o corpo, a caixa ressonância. Então, por exemplo, o violão, ela tem aquela caixa, aquele corpo. Aquela caixa é chamado de caixa de ressonância, é aonde vai produzir o som. Ao tocar as cordas, o som ele vai por dentro da caixa, ele faz uma volta e quando ele sai, então produz esse som. Ok? Então, é através dessa caixa que a gente produz o som ao tocar nas cordas. A gente vai estar vendo um vídeo agora do grupo Stomp, que é dos Estados Unidos. Lá ele é muito conhecido. Então, ele produz música, ritmos, através de instrumentos não convencionais. Qualquer objeto, eles começam a produzir ritmos e então sai a música.
Então, é como vocês viram, o grupo Stomp, esse grupo musical, ele cria ritmos de música através de instrumentos não convencionais. Então, não tem nenhum instrumento convencional que vocês podem ver ali. São várias coisas utilizadas, às vezes, no nosso cotidiano que a gente pode transformar ele em ritmo e fazer uma música. A semana é fazer não convencionais. A gente pode estar utilizando quaisquer objetos presentes no ambiente, como cadeiras, mesas, porta, quadro, lápis, cadernos, canetas, todo tipo de material que vocês conseguem imaginar. A gente pode estar fazendo um ritmo, fazendo uma batida e fazer música através desses instrumentos não convencionais. Então, eu recomendo que vocês explorem esses sons diversos antes de gravar um vídeo, que vocês vão ter que gravar um vídeo fazendo alguns sons de ritmo de música. Esse vídeo ele tem que ter pelo menos 30 segundos, tá? Então, não precisa ser algo longo, pode ser algo curto. Com 30 segundos vocês já conseguem produzir um ritmo de alguma música, que pode ser até um ritmo de música que vocês já conhecem. Então, vocês podem estar produzindo esse ritmo através de, às vezes, batida em uma panela, com uma colher, alguma coisa. Podem utilizar a mesa, até o corpo, eles utilizam até batida com as mãos, com os pés. Vocês podem estar produzindo esse ritmo através de diversos materiais, através de diversos instrumentos não convencionais. Então, vocês vão ter que gravar o vídeo e enviar para mim. Pode ser pelo Google Classroom. Se não conseguir enviar por lá, então me envia através do WhatsApp, ok? Usem bastante a criatividade de vocês. Tenham uma ótima semana e bons estudos.